Comentando aqui um pouco sobre o índice aí no dia de hoje. Ele foi um pouco complexo aqui nessa parte aqui da manhã, mas isso não é novidade, então maior parte dos dias ele realmente é bem complexo, bem difícil de operar. Então hoje ele abriu aqui com gap de baixa e aí você não viu compradores por um bom tempo e ele tentava criar uma certa continuidade sem que compradores ganhassem dinheiro e deixando o gap aberto. Então isso aqui é um sinal de possível início de uma tendência de baixa. Acabou que eu operei vendido aqui no começo do dia, então a minha primeira venda foi nessa barra 9 aqui mesmo. Depois que ela fechou, eu vendi aqui a mercado, pegou aqui assim. Eu fiz uma parcial baixo aqui nela, aqui assim, acho que era parcial. E aí quando o preço voltou, como ele tinha baixa probabilidade ainda de ir acima, eu vendi mais. Então eu vendi acho que aqui, eu vendi um pouco, vendi aqui, quando o preço voltou com esse pavio. E aí, aqui parece que isso aqui é rápido, mas isso aqui não foi tão rápido. Isso aqui são 4 barras, foi uns 20 minutos aí. É, e aí eu até fiz parcial aqui das vendas, mas o preço ficou bem complexo aqui na média e não conseguiu mais retestar aqui o fundo por muito tempo. Então ele ficou um bom tempo aqui, lateralizado. E aí se ele viesse acima aqui para mim, perderia completamente a premissa e eu estoparia. Aí foi o que eu fiz. Então eu estopei, acho que foi aqui acima dessa barra. Então o meu stop pegou aqui. Eu lembro que pegou nessa barra, na máxima aqui dela. E aí eu estopei aqui, foi esse meu trade e ainda deu negativo. E claro que no começo deu positivo com parcial, mas depois eu até tive chance de fazer novamente uma parcial, mas eu preferi segurar porque se realmente o preço criasse aqui uma tendência e fizesse um topo duplo aqui nessa região, qualquer movimento aqui para baixo que eu pegasse, mesmo que fosse até a mínima ou um pouco mais, ele compensaria muito para segurar, para levar, como o meu preço médio estava aqui assim, para levar um stop aqui. Então foi esse o tamanho do stop. E aí depois disso aqui acima a gente comentou, aqui você não compra, você não pensa em comprar aqui, é muito difícil. Você não tem tanta probabilidade assim, quem compra aqui é só quem quer pegar swings bem grandes com stop proporcional também, o stop aqui por exemplo. Então eu não fiz mais nada aqui nessa região. E também realmente ficou complexo, muitos pavios, média móvel. Você começa a ter uma característica aqui de lateralidade e também de TTR por estar cortando a média móvel. Então você não sabia se aqui abaixo realmente o preço ia andar ou ia ficar cortando a média móvel. Acabou que andou aqui, foi um pouquinho exagerado, mas andou e foi forte. As barras foram fortes com decisão. Então a gente tenta não entrar contra esse tipo aqui de mercado, no máximo entrar a favor. Quem fez scalps aqui a favor em algum ponto, eu até não acho tão errado. Aqui baixo, acima de barra, por exemplo. Mas teria que perceber aqui em algum momento, principalmente aqui acima, quando o preço já tinha corrigido muito, que tinha que desistir do trade. Aqui os trades dos vendedores talvez não foram errados, mas eles não levaram a resultados. Você tinha que perceber aqui em algum momento que o preço executou essa força toda e estava devolvendo deu- com uma característica de price action mais forte ainda do que a queda. Então, isso aqui poderia ser somente a falha de fundo. Foi até comentado lá uma segunda perna, uma armadilha de segunda perna. E esse mercado que começa lentamente e vai dando continuidade pode criar um impulso bem forte para cima. Então tem que tomar cuidado com isso e não querer ficar vendendo aqui ao infinito para cima só porque o mercado fez isso aqui. Isso aqui já vinha sendo anulado. Então você tem aqui um big down e um big up. Então aqui mais uma característica que o mercado poderia ficar bem complexo aqui nessa região, caso ele não rompesse aqui imediatamente acima, de preferência, porque como tinha criado uma falha de fundo, então poderia romper acima. Quando o preço volta aqui para dentro e produz barras seguidas aqui, faz mínima mais baixa, que foi isso aqui, por exemplo, essa barra aqui, faz uma mínima mais baixa, eu não acho um cenário tão legal para se operar devido a estar no meio de uma lateralidade e o dia todo, se pegar aqui desde a abertura, ele é uma lateralidade, só que ele aumentou, mas ele é uma lateralidade. Se você operar aqui, você vai estar operando meio que no meio nessas barras, principalmente para compra. Se você pensa em vendas, pensando na lateralidade e vendo uma L2 aqui, você ainda tem a chance de estopar acima dela ou estopar aqui acima e buscar o range da lateralidade.
mas devido ao comportamento que o preço chega aqui alto, também não é interessante. Então, eu não gostaria muito de operar aqui nessa região. Acharia interessante o preço sair daqui. Aqui assim, eu acho que eu já parei de acompanhar o mercado, que era meio-dia, meio-dia. Então, eu não cheguei mais a acompanhar, mas depois que o preço realmente vai acima aqui e produz mais esse movimento forte, esse tipo aqui de barra de pullback eu preferia comprar, eu preferia muito operar do que aqui no meio. Então, o preço vai, lá, vai aqui acima e esses topos aqui importantes, ele fica acima desses topos, faz aqui um reteste e solta aqui um tipo de padrão de pullback que pode, é claro que se você comprar aqui, você vai estar comprando alto, aqui nessa barra, por exemplo, se você espera o fechamento dela, mas para mim isso aqui é um trade até aceitável, provavelmente eu faria esse trade se eu tivesse na tela, essa compra com stop aqui abaixo e com certeza nesse caso, né, seria estopado porque o preço veio muito forte, depois não deu continuidade. Mas muitas vezes o mercado faz isso, faz essa correção rasa, sai da lateralidade, faz o pullback aqui por cima da lateralidade e aí solta mais um movimento aqui para cima, replicando essa perna aqui lá para cima. Então isso aqui é bem normal acontecer, ainda mais um mercado forte assim, deixando sinais de pullback. Acabou que nesse caso aqui não aconteceu e o mercado é jogado novamente para dentro aqui dessa região da lateralidade e aí fica muito complexo com a média móvel aqui sendo cortada em um dia muito lateral. A abertura do dia ela é aqui, então a gente tem por definição que dias como esse, assim, laterais, provavelmente o preço vai fechar próximo da abertura e foi também o que acabou acontecendo. Então, para mim seria bem difícil achar trades aqui no meio dessa região, principalmente com ordens stop. Quase todos os trades aqui que surgiram, os melhores trades foram trades para escalar, mesmo que fosse com ordem stop, porque você aqui estaria operando realmente aqui no meio da lateralidade, uma região bem difícil de ser operada. E aí esse tipo aqui de padrão, quando falhou aqui, quando falhou essa compra, por exemplo, ele estopou e veio aqui e fez um fundo duplo, isso aqui é até um trade de venda nessa barra, porque você tem um padrão de topo duplo, três rejeições aqui, uma micro edge, então isso aqui não é tão errado. O problema é que como a lateralidade, as barras são um pouco grandes, você acaba vendendo meio baixo na lateralidade e na média móvel. Mas tudo vai destruturar bem o trade. Se alguém vende aqui, por exemplo, com o stop aqui acima e quer buscar esse range novamente, tentar buscar o range da lateralidade, até que não é tão errado. Mas acabou que hoje talvez não daria certo. E também você teria que aceitar ficar posicionado talvez por bastante tempo nos trades, entendendo que o mercado é lateral e ele pode ir contra a tua posição, depois volta, ele cria sinais aqui de compra também, falha. Você tem aqui uma linha de tendência, se alguém estruturou esse trade para compra, deixando o stop aqui abaixo, provavelmente foi estopado, e também é um trade para tentar levar o preço longe, mas o preço não tem mais essa característica, porque você vai estar operando aqui no meio de uma lateralidade. Então, é um dia bem difícil. Esse tipo aqui de dia de lateralidade ampla, porque a melhor forma de operar esses dias é você tentar ver onde que estão as extremidades, aqui e aí depois subiu para cá a extremidade, e tentar achar padrões de venda alto e padrões de compra baixo. Então, você procuraria padrões de compra nessa região, o edge, fundos duplos, e procuraria topos duplos nessa região aqui. Então, seria mais ou menos aqui para frente. Mas como isso aqui já era tarde no dia, a primeira vez que realmente o mercado tocou essa região, embaixo ele nunca veio. E essa região ele tocou muito tarde no dia, com bastante sobreposição, então acaba que fica difícil estruturar um bom trade. E aí o restante aqui é tudo meio dessa região do dia, porque isso aqui é muito importante, esse big up, big down. Se você projetar isso aqui para frente, você vai ter que um meio disso aqui, o preço tocou várias vezes e segurou. E aí é claro que você vai observar que tem gaps aqui abaixo e o preço não consegue fechar. Se você quer operar a favor disso, você pode até buscar também fundos duplos nessa região aqui de defesa, que seria aqui, por exemplo, ou esse fundo duplo aqui. Mas sempre entendendo que talvez a probabilidade não é tão grande assim, porque o contexto ele não é um contexto de urgência de mercado e de tendência forte, com o mercado desequilibrado. Então, quando você compra aqui ou aqui, ainda que dê certo, você talvez vai ver isso aqui a teu favor, que é uma tendência muito lenta e demora talvez quase que 1 hora, 40 minutos para andar poucos pontos e ainda depois volta tudo. Então, mais ou menos isso aí que eu consegui ver hoje aí no dia.